Assim, voltando a falar de erro, a gente erra muito na vida, tá? A gente talvez erre mais do que acerte. A diferença é o que você faz com o seu erro. Errar faz parte. Aprender com os erros faz parte. Aprender com o erro dos outros é melhor ainda. Então eu lembro de vários fatos, Clóvis, que eu cheguei em casa e falei, velho, vá. Por exemplo, eu já perdi cliente por cobrar pouco. Lembro que fiz uma reunião com um cliente que tinha um crime tributário, um crime relativamente assim, de altos valores, cobrei um valor X. Fiz uma análise do processo, minucioso, tal. Foi muito boa a reunião. No final eu cobrei X, que para mim era um valor razoável. Não fechou comigo, faz parte. Meses depois eu encontrei um colega de profissão, conversando comigo, fechou com o cliente, ele cobrou 4 vezes mais do que eu. E o cliente comentou com ele que não fechou com o advogado anterior porque ele cobrou pouco. E cobrar pouco também te posiciona, sabia? Senhores, errei muito na advocacia. Lembro, Clóvis, de experiências que eu tive. Quando eu me formei, eu tinha uma máxima na minha cabeça que um advogado bom era um advogado combativo, advogado que dava tapa na mesa, advogado que ofendia juiz, que saía da audiência. E eu achava fantástico aqueles advogados retados. Hoje eu acho que são imbecis, né? A gente precisa ter discernimento para participar de um ato e a gente precisa saber o que é feito errado para melhorar. E esse é o problema da advocacia hoje, tá? Eu lembro que eu fui fazer audiências e o juiz indeferia uma pergunta e eu virava um bicho. Resultado, ele nunca voltava atrás. Ainda criava uma inimizade, uma antipatia que poderia interferir no julgamento. Estudando outras habilidades, desenvolvendo outras habilidades, eu passei a perceber que é importante entender de pessoas. Vou bater muito nisso aqui. A advocacia tem que ser humanizada. Eu tenho que entender que quem detém um poder naquele momento é o juiz. E que qualquer pessoa que detém um poder, quando ela é ofendida, ela exala o poder de volta. Isso é automático do ser humano. Eu tenho poder. Se eu for encurralado, eu vou colocar o poder para fora. O que é que eu fiz? Eu mudei o tom de voz, mudei a abordagem. Se o juiz, por exemplo, indeferia uma pergunta, eu achava um absurdo. Hoje eu entendo que não é pessoal. Eu peço, venha, excelência, peço a reconsideração, tendo em vista que isso e aquilo, blá, blá, blá. Informalmente, tranquilo, com educação, com postura. Não é subserviência, mas é entender que é mais fácil eu convencê-lo explicando do que gritando. Então, primeira coisa, nós precisamos aprender com os nossos erros. Segunda coisa, nós precisamos aprender com os erros dos outros. Observe o que os advogados estão fazendo. Eu lembro aqui, basicamente, se quiser, eu conto de vários erros mesmo. Porque a gente perde muito para começar a ganhar. A diferença é o que você faz nas suas derrotas. A gente está vendo agora as Olimpíadas, por exemplo. Ninguém nasce ganhando, não. Rebeca, anos atrás, ficou em 5º lugar na mesma prova, 3º. Na vida a gente melhora um pouquinho de cada vez. Quer ver um exemplo que a maioria dos advogados erra? Vamos falar da prática aqui? Vamos lá. Na advocacia criminal, muitas vezes a tese é colocar uma dúvida na cabeça do juiz. Se eu estou negando a autoria por um motivo ou por outro, eu preciso colocar dúvidas na cabeça do juiz. A melhor forma para colocar dúvidas na cabeça de alguém é pegar contradições. Então, vou para uma audiência, primeira coisa, a audiência é intencional. Defino o meu objetivo, criar dúvida. Como é que eu chego no meu objetivo? Pegando contradições. Como é que eu pego contradições? Faço as perguntas que devem ser feitas. Então, por exemplo, vamos supor que a vítima diz, ou a testemunha diz, que o suposto crime foi 19 horas em Paripe. A autoridade policial diz que apreendeu 19 horas em Paripe. No inquérito, 19 horas em Paripe. No processo, ela disse que foi 15 horas no Rio Vermelho. Temos uma contradição? Uma contradição grave de local do crime. O que é que eu fazia? Enchia o peito. Dava 2 tapas no peito. Na época era processo físico, pegava o depoimento do policial em fase inquisitorial e mostrava, essa assinatura é do senhor? Me achando. É sim. O senhor assina, o senhor lê antes? Leio sim. Eu não entendi. O senhor disse aqui que foi 19 horas em Paripe e agora 15 horas do Rio Vermelho? Onde foi? Me achava. Sabe o que a autoridade policial falava? Que não estava mentindo. Ela, não, doutor, você tem razão, foi 19 horas em Paripe mesmo, eu estou errado. Não sei se conseguiu entender, você que está aí do outro lado. A contradição que eu tinha, eu perdi. Isso é falta de estratégia. Se eu tenho uma contradição, acabou a pergunta, vamos para a próxima contradição.
Isso você consegue aprender com o tempo ou se qualificando com quem já percorreu esse caminho e já errou muito. Outro erro comum, ambição demais, dobrar meta. Houve uma testemunha, foi massa. Houve a segunda testemunha, tudo dentro do planejado. Cabra vai e houve a terceira, meu irmão. Uma testemunha faz um strike na sua tese. Então tenha objetivo bem definido. Houve uma testemunha, ok, duas testemunhas, ok, manda a terceira embora. Porque uma só pode fazer o processo ruir. Isso eu estou falando que eu já errei demais. E sabe o que é pior? Eu não percebia que estava errando. Esse é o principal erro, já que você está falando de conselhos para erros. Você precisa identificar seus erros. Para isso, você precisa seguir pessoas que você admira, acompanhar o trabalho dessas pessoas, se qualificar, investir em você. Quanto mais você investe em você, mais cara fica a sua hora, amigo.